Trazemos hoje uma questão comentada da banca FCC, da Fundação Carlos Chagas, sobre um assunto que pode atacar diversas frentes. Falar de concordância, falar de pontuação, falar de colocação de pronome, falar de regência, tudo isso é sintaxe. Mas, na verdade, especificamente, essa questão de 2019 trouxe a seguinte pergunta. Vamos lá. Energia que alimenta os ventos e as tempestades. No contexto, o verbo da frase acima possui o mesmo tipo de complemento que se encontra em região onde moram 22 milhões de pessoas. Sobrevêm os riscos de piora com aquecimento global. Em primeiro lugar, há o problema da distribuição. O Brasil é um país rico nesse insumo. Aumenta, assim, a temperatura das massas de ar. Será que você, no seu registro aí interno, na sua competência já adquirida, você saberia resolver essa questão sem nenhum entrave? Então, faça uma pausa na sua tela, coloque a tela expandida aí, para você dar a oportunidade de se lembrar de algo e, em seguida, acompanhe a minha revisão. Vai lá. Meu amigo, essa é uma questão de análise sintática de termos da oração, especificamente de regência. Porque a regência verbal é a relação que se estabelece entre um verbo e o complemento que o verbo tem. Então, quando a questão falou de complemento verbal, quando a questão fala de complemento verbal, ela está falando daquilo que a gramática chama de verbo transitivo. Então, existe o complemento verbal chamado objeto direto e existe o complemento verbal chamado objeto indireto. O objeto direto é aquele complemento verbal que se liga ao verbo sem o intermédio de uma preposição. Por isso que se chama ligação direta. Mas o objeto indireto se liga ao verbo com o intermédio de uma preposição. O de, o em, o por, o a. Olha na tela. A frase era: energia que alimenta o quê? Os ventos e tempestades. A gente tem uma mania que a escola nos colocou de perguntar o quê? Alimenta o quê? Os ventos. E associar a pergunta o quê a um objeto direto. Tá bom. Os ventos realmente é um objeto direto. Por que ele é um objeto direto? Não é porque eu perguntei o quê não, tá? É porque os ventos começa com o artigo os. Aí não tem preposição. Não é dos ventos, não é nos ventos, não é aos ventos, não é com os ventos. Então, por exemplo, a energia alimenta os ventos. Então, meu amigo, eu tenho aqui o verbo alimentar, e aí eu tenho alimenta o quê? Os ventos. Mas não é porque eu perguntei o quê, não. Vou repetir. Se aqui não tem preposição, esse é um objeto direto, esse é um verbo transitivo direto. Olha a letra A. Região onde moram. Você vai falar assim, moram o quê? 22 milhões? Ah, não, professor, eu prefiro perguntar, moram quem? Não importa se é o quê ou quem. Vem aqui. 22 milhões de pessoas, não tem preposição. Não está em 22 milhões, de 22 milhões, com 22 milhões, está só o quê? 22 milhões. Você poderia ter pensado que esse era o objeto direto, mas não é. Você vai tomar cuidado com o seguinte. Quando você tem essa frase aqui, olha, surgiu um empecilho. Esse é o problema de fazer perguntinha. Porque você vê o verbo surgir e você acaba perguntando assim, surgiu o quê? E pensa que isso aqui é um objeto direto. Só que, na verdade, isso aqui é o sujeito da frase que ficou numa ordem trocada. O empecilho surgiu. Tanto é que se eu colocasse empecilhos no plural, seria surgiram. O sujeito determina a concordância do verbo. Um empecilho surgiu.
alguns empecilhos surgiram. Cuidado com a pergunta o quê? É o caso da letra A. Olha a letra A. Quando você tem assim, 22 milhões de pessoas moram nessa região. Então, 22 milhões de pessoas é o sujeito do verbo morar, não é o objeto direto. Por isso que a resposta, meu amigo, não é a letra A. Aí você vê a letra B de bola. Sobrevém. O quê? Os riscos. Errou também. Os riscos é o objeto direto. Os riscos de piora sobrevêm. Cuidado quando você estiver analisando um pedacinho que começa com verbo. Então, se eu coloco assim, esclareceu as dúvidas. Ao ter uma frase como essa, eu tenho o verbo. Que eu faço a pergunta, esclareceu o quê? As dúvidas. Na verdade, isso aqui não é preposição mesmo, não. Não está dizendo das dúvidas, nas dúvidas, pelas dúvidas. Se isso não é preposição, isso poderia ser e é um objeto direto. Como que eu sei que agora não é o sujeito? Porque o sujeito está aqui, ó. Ele esclareceu as dúvidas. Eu não escrevi o ele, porque não pode ser eu esclareceu. Não pode ser ele se esclareceu. Só pode ser eu. Ó, só pode ser ele. Então, se eu começar com verbo, pode ser que meu o quê seja o sujeito depois. Mas pode ser que meu sujeito seja implícito, como esse aqui. Olha a letra C. Em primeiro lugar, A. A o quê? O problema. Vem cá. O problema não é um termo preposicionado. Aliás, a resposta é a letra C. Vou lembrar uma coisa que muitos de vocês já sabem. O verbo haver no sentido de existir, existe o problema, há o problema, ele não tem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Então, esse o que aí é o objeto direto. Por exemplo, se eu dissesse assim, esclareceu as dúvidas, né? Existe outro entrave. A frase começou com o verbo existir. E você vai fazer a pergunta, existe o quê? Outro entrave. Pode pensar em objeto direto? Pode. Mas começou com verbo. Eu não posso colocar, por exemplo, ele existe outro entrave. Não. Outro entrave existe. Isso aqui é o sujeito. Você que faz prova da FCC, sobretudo vocês que estudam para tribunais, e a FCC é que mais faz prova, isso é de lei nas provas da FCC. Você já marcou a letra C. Olha a letra D. O Brasil é um país rico nesse insumo. O verbo é o verbo ser. O verbo ser, quando eu falo que o Brasil é rico, eu estou dando a característica do sujeito. Esse verbo, um dia você aprendeu com o nome. Se aprendeu, não sei, mas você já ouviu falar. Chama verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar. Então, não pede objeto direto. Um país rico é o termo que caracteriza o Brasil. Isso se chama predicativo. Todo termo que caracteriza o sujeito se chama predicativo. Está vendo como a FCC cobra análise sintática? Não citou o nome, mas aí isso é uma questão de análise sintática, aí que precisa desse pré-requisito. Você já marcou a letra C. Olha a letra E. Aumenta sim o quê? A temperatura. Você fez a pergunta, aumenta o quê? Só que não é ele aumenta a temperatura, é a temperatura que aumenta. Então, a temperatura é o sujeito do verbo aumentar. Então, já que nós falamos de FCC, e já que eu te mostrei que a FCC cobra isso, eu queria que você conhecesse um produto. Olha lá, você vai lá no www.ricardoerce.com.br e procura lá um curso chamado 10 por 10. Banca FCC. Assunto, termos da oração. Lá tem outros temas. Tem crase, tem pontuação, tem período composto, tem concordância, tem regência, tem tudo. Mas como eu tratei de análise sintática, nós temos um módulo. São 10 questões da Banca FCC e cada uma das questões vai me permitir fazer uma revisão. E aí você, pela revisão, vai ver o jeitão da prova e vai saber 10 por 10, 10 questões, 10 explicações por R$10. Vai lá.
Rapidinho você aprende, rapidinho você revê e baratinho. www.ricardoerce.com.br